Hello, everybody. How are you today? Here we are again with my wingman and another awesome English teacher from Brazil, Mr. John Cito or John or João. How are you today, sir? I'm good, I'm good. Happy to be here. Me too. So, what are we talking about today? We're talking about how you can get to a better level in English and improve your Mm-hmm. pronunciation, improve Mm-hmm. your speaking skills and communication skills. And how did you improve your English learning? We have two things in English and in learning languages, let's say, it is input and output, right? What So was the the more, magic pill for you? yeah, for me, it was watching a lot of content in English. And Mm-hmm. after that, it Mm-hmm. was communication. So practicing alone with like myself in my head or out loud alone in my room. And Mm-hmm. then after that with other people. Mm-hmm. And when did you start learning English? What year was it? Now when I was 8 years old and I Same never stopped. here. Same Yeah. here, but I started learning English at the carbon dating era. So there Mhm. was very little material to study. And here we are Uh-huh. again. And I think people today, I don't know if you agree with me, we're going to talk about this. People are very lucky today because they have a phone, a smartphone, where they can connect with people around the world. When I was studying English a long time ago, I still study up to this day, but to improve myself and to improve my classes. And I think you do the same. I believe, I am a firm believer that you do the same. I think people are very lucky today because they can talk with people from around the world very easily. When I Mhm. was studying English, I needed to send letters to people, and it would take 30 days for them to receive an answer. And now it's in the palm of your hands. So Mhm. I think I think that's a big change. And what is What is your recommendation? Agora em português, um pouquinho virando a chave. Qual é a sua recomendação para que isso aconteça, para a galera se sentir maduro para falar inglês? Ou corajoso, encorajado para falar inglês? Tem dois pontos principais para todo mundo que quer se sentir mais confiante, perder o medo de se comunicar em inglês. Você Sim. tem que pensar em duas coisas. O primeiro Uhum, delas é você realmente nunca vai se sentir 100% confiante com algo que você não faz com frequência, uhum, como dirigir um carro, né? Se você uhum, não está acostumado a dirigir um carro, não é comum que eu coloque você atrás do volante e você se sinta um piloto de Fórmula 1. Então, a ideia do praticar constantemente o inglês não é só evoluir na comunicação, mas é se sentir acostumado com o hábito de se comunicar em inglês. Então, esse seria o uhum, principal. Saber, eu vou começar a praticar inglês e falar inglês todos os dias, uhum, sozinho ou com outras pessoas, e com o tempo uhum, eu naturalmente vou desenvolver a confiança porque é algo que eu uhum, estou acostumado ou acostumada. Esse é o primeiro uhum, ponto. sim. O segundo é você tem que sentir um progresso natural, não só na confiança, porque você está praticando com o tempo, mas num aumento natural de vocabulário e de Uhum, expressões que você utiliza, de erros que você sabia que você cometia e você está vendo que você não está mais errando nessas coisas. O uhum, problema não é errar, mas é errar nos mesmos erros de sempre, né? E uhum, aí assim você perpetua um erro antigo. O objetivo é sempre ir corrigindo os erros que você tinha anteriormente. uhum, E quanto mais uhum, você fala, mais coisas você repara que você precisa melhorar. Mas é que elas precisam ser constantes, né? Quando você sai do nível pré-intermediário para ir para o nível intermediário, você vê que novos erros estão surgindo, mas eles são erros de um nível mais avançado. E os outros você já corrigiu. E essa prática constante também te mostra o que você precisa melhorar. Então, eu diria que enquanto você naturalmente está aprendendo inglês,
aprendendo novas estruturas, novo vocabulário, Uhum, você está estudando inglês, você precisa dessa prática constante da fala, junto com uhum, isso. Por esses dois motivos que eu falei, para se sentir uhum. mais confiante, porque você tem um hábito, e também para que você evolua e sinta que você realmente está se comunicando melhor. Eu concordo com você absolutamente, porque a, pa- a partir do momento que a pessoa acredita, ou que o estudante ou a estudante acredita que ele pode cometer erro e falar, mas, como você disse, ao mesmo tempo corrigir esse erro e evitar de cometê-los é a melhor coisa que tem. Agora eu me lembrei de uma outra coisa muito recorrente com os meus alunos, e acredito que os seus também têm a mesma linha, essa pressa de falar inglês. Tipo, fala inglês em 7 dias, fala inglês em 10 dias. Isso a gente tem que mostrar para as pessoas que nem assim. A, a ideia que eu tenho em inglês é igual à academia. Quanto mais você vai, mais você melhora, mais você desenvolve. E isso para mim é desesperador. Que nem eu vejo propagandas, cada um tem a sua maneira, mas aprenda inglês em 1 mês, 2 meses. Uhum, Isso realmente, você pode aprender a, a desenvolver o seu inglês, mas para falar 2 meses, 2 meses, você tem que fazer aula todo dia. uhum, E 4 horas por dia. É uma dedicação. E sem contar que quando eu estava estudando pós-graduação e mestrado, essas coisas, o professor me disse o seguinte: um professor, seja ele no mundo virtual ou seja ele presencialmente, ele só consegue passar 20% do que ele quer para um aluno, tá? É porque o restante é com o aluno. Então não adianta o Johnny ser um professor excelente como ele é, e a gente é amigo, eu conheço o trabalho dele e atesto o trabalho dele. Então, assim, se o aluno não colaborar com a gente, entendeu? Então, quando a gente pede para estudar em casa, não é para pegar o material que a gente passa, é para pegar outra coisa diferente, um Friends, um The Office, uma coisa assim, entendeu? Para agregar. O que que você acha disso? Porque quando a pessoa fala aprenda inglês em 3 meses, ou fale em 3 meses, traz uma frustração no nosso aluno. O que que você acha disso? eu acho que qualquer meta que ela for baseada Uhum, dentro de uma abstração, sim. tem dois pontos, né? Ninguém tá Uhum. certo, ninguém tá errado, porque tá baseada numa abstração. Claro, Então, a pessoa que tá ensinando, às vezes ela pode falar, fique forte na academia em uma semana. sim, E às vezes o fique forte dela é o quê? Se você conseguir levantar 15 de cada lado no supino, o que que ela considera ficar forte? exatamente, E o que que quem tá exatamente, ouvindo considera fica forte? Então, aprenda inglês em um mês. exatamente. Se eu te ensinar a se apresentar em inglês em um mês, Hum, você aprendeu inglês? Aprendeu, mas é exatamente isso que você pensou quando você escutou aprender inglês em um mês? exatamente. Nem sei o que que a pessoa que falou isso para vender o curso pensou, eu não sei o que que a pessoa que escutou e quis aprender dessa forma pensou. Associou, Então, esse exatamente. ponto de abstração é um erro da própria organização da meta. Uhum, Se a meta ela uhum, for específica, até mesmo para quem tá estudando. Então, se você quer se desenvolver no inglês e você tem um objetivo específico, você tem que estruturar essa meta dentro de de uma coisa que é palpável na realidade. Então, eu sim. quero aprender a explicar sobre o que eu faço no trabalho muito bem Uhum, para alguém que vier uhum, me perguntar. Eu quero fazer isso em inglês. Eu quero explicar o que eu faço, o que que acontece no meu uhum, ambiente de trabalho, as minhas tarefas, o que que eu tenho como planos no futuro no trabalho. Isso é específico. Qual o vocabulário que você precisa aprender para isso? Esse. exatamente. E eu preciso conseguir falar isso, de forma espontânea. Em quanto tempo que eu posso fazer isso? Aí, beleza, você tem um Uhum, objetivo muito específico, palpável na realidade, que você sabe muito bem se você atingiu ou não. Porque uhum, aprender inglês é tipo, ok, eu aprendi isso e isso. Eu aprendi inglês? Não sei, você nem sabia o que que era aprender inglês no início, né? Então, quando você tem esses objetivos abstratos, é, eles
Você não sabe se você alcançou, se você não alcançou, você não Uhum. sabe exatamente o que você está buscando. É isso aí. Então, é muito complicado. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, por isso que eu estou muito interessado. Como trabalhar a frustração nesse aluno? Como é que a gente. Porque um aluno, quando ele está com a gente, ele às vezes se frustra por causa disso. Ah, aprenda em 3 meses. E eu sempre vou nessa mesma linha que você está indo. Depende do que você quer aprender. Você quer English Business? Você quer Tourism? O que que você quer? Aonde, aonde você quer chegar? Ah, eu quero aprender 30 palavras novas por dia. Tá, mas daí aparece lá para você Yellow Daisies, margaridas amarelas, um exemplo bobo. Você vai precisar dessa palavra? Você precisa ver se isso vai fazer parte. Porque nós falamos português. Ah, mas eu falo português naturalmente. Você fala português naturalmente, mas não são todas as palavras que você vai usar todo dia. Para eu pedir para o meu filho, por exemplo, vai lavar as mãos para o jantar, eu não vou falar para ele, faça asepsia das mãos para comer o alimento. Então, também tem o nível de inglês. Então, isso, João, é que as pessoas não clarificam, elas não esclarecem, entendeu? É isso que gera ansiedade e frustração na maioria dos alunos. O que que você acha disso? Sim, tá dentro do ponto que nem eu tinha Aham, comentado. isso. Eu sempre acho que o Hum, objetivo da pessoa tem que vir antes da construção da sim, meta e do sim, objetivo. sim. Então, as palavras que a pessoa vai aprender podem ser 1.000, podem ser 500, Uhum, podem ser 200, que são uhum, as que ela realmente precisa. uhum, Ela só vai descobrir quais são elas depois que ela decidir a sim, meta dela sim, e entender qual é o objetivo final. sim. Então, se você quer, se você quer criar uma meta em inglês Uhum, que ela vai te levar aonde você quer, primeiro você tem que decidir aonde você quer chegar, qual é o seu ponto uhum, B. Você está uhum, no ponto A. Você tem um uhum, nível específico de inglês. Você quer uhum, chegar no ponto B. Você quer chegar uhum, no objetivo final. uhum, Qual é a ponte que você tem que construir para chegar lá? uhum, Quais são as palavras que você tem que aprender, as estruturas que você tem que aprender? Mesmo que uhum, você não saiba agora quais são elas, se você tentasse falar aquilo que você gostaria de falar, o sim. que que te impediria? Entender como falar coisas no Uhum, presente, em inglês, no passado, no futuro? Enquanto você uhum, está falando coisas no passado em inglês, você está falando uhum, sobre um relatório da empresa ou sobre o que você fez nas férias passadas? E sim, aí, sobre o relatório da empresa, por exemplo, você vai falar sobre isso na sua área de atuação. Qual é a sua área de atuação? Então, você vai criando essa sim, ponte para você chegar no seu objetivo final. Agora, se você não tem exatamente. nenhum objetivo final, aí você pode Uhum, aprender qualquer coisa, né? Dentro das margaridas amarelas até a sepsia, até tanto faz, você não tem nenhum objetivo. Para quem não tem nenhum exatamente. objetivo, qualquer caminho é caminho. Então, Ah, aí também tem esse eu ponto ach... que a pessoa tá livre para fazer o que quiser. uma vez eu achei engraçado, chegaram até mim e falaram assim, porque eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? O que você precisa? Isso é praxe, como você estava dizendo brilhantemente. A pessoa me falou, eu quero falar, só quero falar. Falei, tá, mas o quê? Né? A gente já Uhum. leva na brincadeira, porque a gente vai ajudar a pessoa a falar, mas a gente precisa saber o que ela quer falar. Isso é importante. E eu estava vendo no nosso outro vídeo, no nosso primeiro vídeo que a gente lançou, tem uma pergunta muito interessante. Até essa pergunta foi feita em inglês. What was the first sentence that you created when you started learning English? Can you remember? Pro- Probably, probably it was my name is or I love you because I love you is the basic right one. Okay. And I Probably it was remember that. that when I was studying, my teacher asked me at 5 to 6 year old, she told the class that we should prepare a short sentence for the next class without writing. And I remember that it took me 2 days and a half to create. The sky is blue and the clouds Uhum. are white.
It took me 2 whole days to create the structure. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas têm que saber que a gente passa por vários tipos de dificuldade. Como o João, quando ele aprendeu a andar de bicicleta, no começo era devagar e ele caía. Depois ele foi ganhando mais confiança e mais segurança e já pedalava rapidamente. Isso é a mesma coisa com o inglês. Quando os meus alunos atingem o intermediate plateau, que a gente fala que é o nível Hum. intermediário, que parece estar enroscado, eles acham que eles não estão progredindo. Daí eu tenho que voltar com eles bastante. Falar, Uhum. você lembra da sua primeira aula que você não sabia falar nem hi, nem how are you, nem nada? Daí eles começam a ver que eles não estão patinando. Mas no intermediate plateau acontece com todo mundo. Parece que você está enroscado no intermediário. E não, você está evoluindo. Só que o teu processo evolutivo, quando você chega nesse ponto, ele é um pouco mais lento. Como é que você trabalha, João, um aluno, quando ele chega nesse ponto? Que ele fala para você, parece que eu estou enroscando. Qual é o estímulo que você traz para ele? Normalmente eu mostro o caminho que ele já percorreu até agora, Uhum. porque assim ele consegue ter uma noção de Uhum, que realmente ele evoluiu, ainda assim, uhum, mesmo que o conteúdo seja intermediário. Então eu sim, mostro os conteúdos do próprio nível intermediário e que antes ele não sabia, que agora uhum, ele consegue. O fato uhum, da. Normalmente, quando eu faço aulas de nível intermediário, a aula toda é em inglês. uhum, Então, o aluno ele reconhece que ele está aprendendo inglês a partir do inglês, uhum, e isso mostra para ele mesmo o quanto ele já evoluiu, porque antes ele não uhum, conseguia fazer isso. E o outro ponto também é as coisas que ele foi aprendendo durante esse período, uhum, de pontos que ele não conseguia utilizar para se uhum, comunicar e agora ele consegue. Então é uhum, realmente recapitulando algumas uhum, coisas, até mesmo para alunos de nível iniciante. uhum, Tinha uma aluna minha que tinha uma aluna minha uma vez que eu conversei com ela, ela falou assim: parece que sempre que eu vejo alguma coisa em inglês que a gente vai estudando, parece que sempre é difícil e parece que sempre eu não entendo. Eu comentei com ela que o objetivo é que gradualmente as coisas vão avançando de nível, então todas as vezes que a gente vê um conteúdo novo, você realmente vai ter uma uhum, certa dificuldade, porque ele é novo e você não viu ele uhum, daquela forma ainda. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em um tópico que que a gente viu e que a gente aprendeu, e um áudio que a gente ouviu 2 meses atrás. Aí eu coloquei esse áudio, ela falou, nossa, é super fácil. Eu falei, agora, mas na época que você ouviu, você teve esse mesmo sentimento que você está tendo agora com o conteúdo que você está de estudando no momento. frustração. Porque é esse mesmo ponto. Uhum, Você vai estar sempre num momento de desconforto. Se uhum, não tiver desconforto, se não tiver uhum, alguma coisa nova para aprender, não tem por que você uhum, estar vendo aquilo em inglês. Então vai estar sempre uhum. alguma coisinha a mais que você precisa entender e compreender. Exato. Uma outra coisa que eu digo para os meus alunos, só para a gente terminar, porque o papo está muito bom hoje, e é o seguinte: sempre nivele a água aqui, nunca aqui. Porque aqui você está fora da sua zona de conforto. Se você estiver aqui, você nunca vai querer. Então, se você está. Eu quero ler um livro em inglês. Esses dias um aluno comentou comigo: eu quero ler um livro em inglês. E ele era upper intermediate, né? Eu pedi para ele comprar um livro que fosse advanced, porque não ia ser fácil demais nem difícil demais, mas também não ia ser um vira-página. Se fosse um Uhum. vira-página, ele ia sempre querer aquele nível. É exatamente o que você está falando. Então, quando um aluno vira com essa frustração do intermediário comigo, muitas vezes eu faço a mesma coisa. Eu vou lá atrás e falo: vamos fazer esse exercício aqui de novo. Daí lembra, daí a pessoa lembra, porque nós, como professores, que temos que estar ligados 55, 1 hora de minutos com eles, né? A gente lembra de tudo, porque a gente tem que guardar.
Mas eles, à medida que evoluem, talvez esquece todo o progresso que eles fizeram, tá? Suas considerações finais, my dear friend. Nessa aula, vamos dizer assim, nesse vídeo, nesse podcast, Uhum, o principal, para quem ouviu até agora, é estruture uma meta em inglês que seja fácil de compreender para você mesmo, uhum, para você entender se você está alcançando seu objetivo e exatamente o que você tem que fazer para alcançar. Então, prepare uma meta, um ponto B aonde você quer chegar, que seja uhum, claro e sim. que você consiga estruturar ele com base na realidade, não com uma coisa muito abstrata que você não sabe se você Uhum, alcançou ou não. uhum, Pratique inglês constantemente uhum, e, além disso, tenha sempre essa noção de que você precisa estudar conteúdos que são sempre um pouquinho a mais, né, um nível a mais do que você está acostumado, porque sempre tem coisa nova para aprender naquele nível, sim. e que você também precisa Uhum, recapitular alguns pontos para você sempre entender uhum, o quanto que você está evoluindo, para você não achar uhum, que você está parado no mesmo nível, sendo que sim. você está evoluindo, mas às vezes você não percebe isso, porque você não revisita pontos antigos e vê o quão fácil está sendo coisas que antes, um mês, 2, 3 meses atrás, era difícil naquele momento. Exatamente. É isso, minha gente. Nós vamos encerrar aqui e eu vou pegar o gancho do Joãozinho, do Johnny, dizendo o seguinte: se você assiste um episódio de uma série 3 vezes, na terceira vez você entende muito mais fácil. Então, quando você revisita, exatamente atestando o que ele acabou de falar, é mais fácil para você. Vejo vocês no próximo episódio do Flip. Vai ser um prazer. Deixem seus comentários e essas perguntas, como essa que eu li, tá? E esperamos vocês aqui. Obrigado, até a próxima. Logo, logo a gente está de volta. Abraço. Obrigado, Joãozinho. Até Show. mais. Hello, it's Rod Friend here, Gino from Real Everyday English. Sorry for interrupting your video. I just want to make a quick recommendation that you subscribe to Rodrigo's channel. He's an amazing guy, he's so humble, he's so dedicated, and he creates absolutely fantastic content. See you people soon. Bye bye, God bless.